Boa noite, pessoal. Irmãos queridos, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando aqui com 5 minutos de atraso. Peço perdão a vocês, mas houve uma intermitência hoje no Google durante o dia todo, desde a parte da manhã. O André tem aulas online também e ele perdeu algumas matérias hoje, todos perderam. Foi uma instabilidade geral que aconteceu no Google. Agora há pouco ela demorou aqui para acionar, eu fiz um teste mais cedo, funcionou e agora há pouco que eu fui acionar, a sala de aula não entrava. Então, vocês me perdoem aí o atraso. Vamos iniciar agradecendo por estarmos juntos novamente, agradecendo a Jesus que nos permite este encontro, agradecendo aos amigos espirituais que nos orientam, nos incentivam, para que a gente possa estar tendo bastante. É isso? Hoje nós vamos começar aí o estudo do perispírito, então vamos acelerar um pouquinho, que nós perdemos muito tempo, né? E a denominação e origem de perispírito, como tudo é novo na doutrina espírita, inclusive o próprio espiritismo foi um termo cunhado por Kardec para designar coisas novas, nomes novos, né? Então ele também estava cuidando ali de algo novo que até então não existia, um termo que não tinha uma denominação específica para aquele fenômeno, né? Então ele criou o termo perispírito, que é o elo que une o espírito ao corpo físico. Então, este elo que une o espírito ao corpo físico, que é o perispírito, na verdade é o corpo fluídico do espírito, como bem explicou Kardec para nós, tá? Vocês viram aí na explicação da Evelyn que ele é um invólucro semimaterial do espírito, na explicação de Paulo apóstolo. Por que isso? Ele é semimaterial? Porque a matéria são os nossos corpos físicos aqui, do planeta e de todos os outros planetas, né, do universo. Cada planeta tem o seu corpo físico apropriado. O perispírito, ele não é nem espírito e nem corpo físico, então ele é semimaterial. Só um instante, tem gente chegando aqui. Então ele fica aí no meio do caminho entre um corpo e o outro, fazendo essa conexão. É como se fosse um ímã que liga o corpo físico ao corpo espiritual, que é o nosso espírito, tá certo? E ele tem essa natureza semimaterial por ele ser esse intermédio, por ele fazer essa interconexão entre os dois, tá certo? Eles precisam dessa conexão para se comunicar, é como se fosse um plug que a gente usa nas conexões elétricas, em que a gente conecta um lado da rede ao outro lado da rede. Então, o perispírito faz essa conexão, corpo físico, corpo espiritual, e ele faz a ligação, tá certo? Então, nós temos 3 partes essenciais, como bem a Evelyn explicou para nós. O corpo, que é a matéria física, a alma, tá certo? E o intermediário, que é o nosso perispírito. Tudo bem? Então, comigo aí, estão me acompanhando aí? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Problema com o som. Pois é, dona Eliane, tem que tentar aí ver o que resolve. Eu acho que o pessoal aqui tem ouvido. Está ouvindo bem aí, gente? Dá mais um feedback para mim aí, por gentileza. Deixa eu ver aqui. Aparentemente, tá tudo tranquilo. Maria Flávia levantou a mão. Pode falar aí, por favor. Coloca fone de ouvido. Mas o meu fone de ouvido, ele dá interferência. Eu já tentei aqui. Vocês, deixa eu aumentar aqui, mas eu estou no volume máximo aqui. Dona Eliane, pode tentar essa alternativa aí, viu, dona Eliane? Porque aqui está no volume máximo e aqui pelos testes aqui do próprio Google está tudo o volume funcionando bem. Então, experimentem aí, por gentileza, dá uma conferida aí para mim, tá bom? Deixa eu aumentando aqui todos os meus volumes no máximo aqui, ó. No máximo. Podemos prosseguir, gente, mais um pouquinho? Vamos lá. Então, para a gente não perder aí o fio de meada, importante a gente se lembrar, nós somos 3. Nós temos essa conexão, que é o perispírito, o nosso espírito, que é um ser bem volátil, bem fluido, e do lado de cá, o corpo pesado, que é esse que a gente está usando na nossa encarnação atual, tá certo? O espírito, ele é envolvido por uma substância sutil para nós encarnados, por isso que a gente não vê nem o espírito e nem o perispírito, tá? Mas para o espírito desencarnado, ele é grosseiro, ele não é uma matéria pesada, porque essa matéria perispírito semimaterial, né?
ela é bem vinculada ainda ao corpo físico que a gente precisa utilizar. Então, ele tem muitas características ainda de corpo físico. Então, para o espírito, ele se apresenta bem grosseiro, bem pesadinho ainda, tá? Então, por essa razão, a gente não pode se desvencilhar da matéria aqui e sair flutuando por aí, como ela diz aqui, ó, suficientemente sutil, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser, o espírito desencarnado, claro, né? Tá certo? E ele tem tríplice finalidade, manter indestrutível e intacta a nossa individualidade, ele nos reveste e nos protege com a nossa individualidade. Serve de substrato, né, para o nosso corpo físico, é a base para a nossa encarnação, tá? E é o laço que nos une, espírito e corpo físico, e aí ele transmite as sensações. Os espíritos já nos disseram que o espírito não sente dor, não sente frio, não sente calor, mas como que eles sentem? Eles sentem as nossas sensações físicas através do perispírito, tá certo? Então, quando a gente tem as reuniões mediúnicas, alguém reclamando que está com frio, que está com calor, que está com fome, essas sensações físicas passam ao espírito através do perispírito, que é o agente responsável por captar essas sensações, tá certo? Prosseguindo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma conversa por aqui, com um pouco de eco, mas dá para ouvir, Paulo. Aí, vamos tocando aqui, gente, a gravação está andando também, vamos ver se depois fica bom, tá certo? Questão 94 do Livro dos Espíritos. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Tudo vem do fluido universal, só que neste caso, da parte do fluido universal vinculada ao planeta onde a gente está reencarnando, tá certo? Então ele não é idêntico, obviamente, cada mundo tem a sua atmosfera, o seu corpo físico apropriado e, como tal, tem também o seu perispírito apropriado para aquilo ali. A gente muda de roupa conforme a gente muda de mundo onde a gente vai reencarnando, tá certo? Quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso mundo físico, tá, eles precisam usar um perispírito apropriado ao nosso mundo físico, senão eles não teriam condições de se manifestar aqui, tá bom? Então isso é importante a gente se lembrar também, tá? Eles assumem uma determinada forma, né, apropriada ao nosso meio físico onde a gente está encarnado, tá certo? Questão 186, haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo para nós, é como se não existisse, tá certo? Então, os espíritos puros, tá? Eles têm ainda um perispírito, mas seria um perispíritozinho bem próximo da qualidade de espírito deles, e não da qualidade de corpo físico, tá? Porque eles já não têm. Então, ele é bem etéreo, bem levinho e quase que imperceptível para nós. Na Gênese também tem, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido peculiar àquele mundo. Isso é natural e lógico, né? Então, se o espírito ainda está bastante animalizado, ele vai utilizar um fluido mais grosseiro, mais pesado, mais apropriado. Se, do contrário, ele é um espírito já mais evoluído, mais elevado, ele não precisará daquelas partes mais grosseiras e usará as partes mais fluidas necessárias, tá? Ele atrai para si as moléculas de acordo com a sua natureza, com a que ele possa assimilar. Chegando aqui mais alguém. Então é importante a gente se lembrar disso também, tá? Que a construção íntima do perispírito não é idêntica. Isso também é claro, né, meus irmãos? Porque encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que circunda a nossa Terra, por exemplo, ou os outros planetas, né? Cada um dos nossos perispíritos, eles são formados a partir da nossa natureza íntima, da nossa constituição íntima. Então é importante que a gente se lembre disso, tá? Nós não podemos chegar aqui com um perispírito que não seja apropriado à nossa evolução, ao nosso estado de ânimo e à nossa necessidade reencarnatória, as condições genéticas dos pais, né, e tudo mais. Então, tudo isso, o perispírito se utiliza na sua constituição para formar o organismo que vai nos servir aqui no planeta, tá certo?
A matéria sutil do perispírito não possui rigidez. Ela é fluida, ela é flexível e expansível, que é algo que nós ainda vamos ver nas características do perispírito na próxima matéria, tá? Mas o que quer dizer isso é que ele é moldável, ele sofre as necessárias metamorfoses conforme o espírito necessita, tá certo? Livre do obstáculo do corpo que o comprimia, o perispírito se dilata ou se contrai, transforma-se. Então ele pode, de acordo com a vontade e a capacidade do espírito ao qual ele se vincula, se modificar, assumir formas anteriores, aparência que tinha quando era vivo, na necessidade de aparecer aqui, ou aparências anteriores de outras e outras encarnações em que o espírito possa se identificar assim que ele estiver no domínio das suas faculdades na vida espiritual. Enfim, isso tudo está ligado ao grau de adiantamento do próprio espírito. O perispírito vai acompanhar a manifestação inteligente do espírito, necessitando ali, então, né, se moldar de acordo com a necessidade que esse espírito se manifeste, tá certo? Então, se ele precisar aparecer, ele era numa, 2, 3, 4 encarnações anteriores, ele vai conseguir fazer, se ele tiver domínio técnico para isso, tá certo? Em condições normais, como a Evelyn explica para nós, o perispírito é invisível, tá? Como o espírito também. Mas ele pode se tornar visível, até tangível, palpável, de acordo com as necessidades e com outras condições, especialmente efeitos físicos, que a gente já viu, né, em outras oportunidades, tá certo? Então, nestas circunstâncias, e são bastante peculiares, ele faz como se fosse uma condensação, ele vai captando as moléculas e elas vão se aglomerando, se ajuntando e ele se manifesta ali em pessoa, vamos dizer assim, para nós, tá certo? Então, nas aparições de espíritos mais naturais, para aqueles que os enxergam, eles são diáfanos, assim, bem vaporosos, bem suaves, mas o corpo físico deles pode assumir essa solidez, ser tangível, palpável, de acordo com a necessidade e com as condições ambientais, tá? Então, o perispírito é que é a chave para esses nossos fenômenos de ordem material, todos que a gente vê por aí dentro da nossa esfera de doutrina espírita, tá bom? Então, ele tem um poder de plasticidade enorme sob o comando do pensamento do espírito. Então, o espírito necessita de determinada forma, de determinada condição, e o perispírito, com uma agilidade absurda, né? E conforme a habilidade e a habilitação do espírito para aquilo, ele consegue conferir a ele as características peculiares que ele precisa, tá certo? Então, como ela bem explicou para nós, o progresso mental é que define estas necessidades. Porque se o espírito é de um organismo mais primitivo, de um espírito já bem animalizado, ele não vai ter condições de ter um organismo melhor do que o raciocínio dele permita. Então vai ser mais grosseiro, mais pesado, vai ter uma feição mais pastosa, assim, menos brilhante, né? Uma continuação mesmo do corpo físico mais grosseiro. O contrário também é verdadeiro. Se ele for espírito evoluído, ele vai ter um perispírito fluido, bonito, mais brilhante, tá? Refletindo ali a evolução que aquele espírito tem, tá certo? Lá no livro Entre a Terra e o Céu, da série do André Luiz, o ministro Clarence explica isso para ele, tá? Que o veículo espiritual, que é o perispírito, é vibrátil e se modifica profundamente segundo o tipo de emoção que ele flui do âmago. Então, como a gente muda as feições de determinadas situações que a gente passa, de frio, de calor, de tristeza, de alegria, de raiva, o espírito consegue imprimir no perispírito também as suas condições necessárias, tá? Então, ele vai receber as impressões e vai se modificar conforme o espírito necessita, conforme o seu equilíbrio espiritual, conforme a sua evolução, tá certo? Essas transformações são mais rápidas no mundo espiritual, como o Clarence explica lá. E elas exteriorizam a intimidade do espírito, como ele é por dentro, a sua beleza interior, as suas dificuldades interiores também, tá? E como lá temos uns movimentos físicos mais rápidos e mais precisos que a nossa ciência física, então essas se operam com mais precisão, tá certo? Pode-se admitir também um peso específico, uma densidade para o perispírito, tá?
Então, aqueles que têm um peso maior, eles chumbam os espíritos ficam pesados, eles não conseguem sair das regiões inferiores, porque eles próprios estão construindo para si corpos pesados, tanto o corpo físico quanto o perispírito. Então, aí o corpo espiritual, o seu espírito, não consegue se elevar fora das zonas inferiores, tamanho o peso que ele sente. Então, ele está sempre regressando para mundos inferiores, porque ele não consegue sair de uma condição inferior ainda, tá? Eles não podem mudar o seu envoltório, né? Eles não conseguem mudar o seu bel prazer, a sua aparência, a sua condição física, e nem passar de um mundo para outro, como os grandes amigos espirituais fazem. Eles podem mudar de um mundo para o outro, de uma condição para outra, porque eles têm domínio desta condição espiritual, tá certo? Então, em termos científicos, ela explica para nós, o perispírito é formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência. Ou seja, é um organismo além do que a nossa ciência conheça ou possa conhecer num breve tempo, tá certo? Então, esses experimentos que estão sendo feitos pela ciência de antimatéria e de matéria escura tendem a, num curto prazo, talvez num médio prazo, alcançar o entendimento e a determinação desta antimatéria, que seria a matéria escura. Mas até lá, nós temos que aguardar para ver se alguma parte da ciência vai comprovar a existência realmente do perispírito, tá certo? A Evelyn explica para nós ali que na reprodução celular, quando da fecundação... Opa, tem gente chegando aqui. Regina, seja bem-vinda. O perispírito atua diretamente, constituindo o esboço fluídico do nosso organismo que vamos assumir na próxima encarnação. Então, ele vai aglutinando ali as células, ele vai comandando a sua divisão, né, divisão celular, e vai formando e orientando como se fosse, ela diz aqui, o modelo organizador biológico da nossa própria encarnação. Então, na nossa próxima vinda, igual aconteceu com essa atual, o nosso perispírito, orientado espiritualmente pelo nosso espírito, vai ali, a partir da fecundação e de todo aquele processo reencarnatório, ele vai assumindo a condição de gestor da nossa encarnação, cuidando da constituição do nosso próximo organismo físico. Tá certo, meus queridos? Outra coisa, o perispírito nos espíritos superiores é indestrutível como a própria alma. Tá? Então é importante a gente se lembrar disso. Qualquer que seja a condição de extremo calor, de extremo frio, de qualquer situação de dificuldade que seja, o perispírito, ele está preparado para suportar e para proteger o espírito imortal para que ele consiga sobreviver. Tá? Somente a nossa vontade, no caso de termos condição espiritual para isso, pode modificar o perispírito. Tá certo? Tirando dele as partes mais grosseiras, assumindo condições mais fluidas e mais evoluídas. Fora isso, tá? Ele não sofre essas alterações. É o transmissor das nossas impressões, das nossas sensações e das nossas lembranças. Tá bom? Então, nós não podemos nos esquecer disso. Mais gente chegando aqui. Vamos lá. Certo, pessoal? Então, passando adiante aqui, nós temos ali um esqueminha que ela fez. Por que o espírito precisa de corpos? É necessário para que a gente se manifeste espíritos fluidos que somos nos determinados planetas em que a gente habita. Então, é importante que a gente faça essa comparação, como ela fez, com a energia elétrica. Não sei se vocês sabem, mas a corrente elétrica sai lá da usina hidrelétrica onde ela é produzida, na faixa de 20, 25 mil volts. Então, é algo absurdo a gente entender isso, né? Então, ela vem circulando pelos cabos em altíssima voltagem para que ela não se perca tanto pelo caminho. Então, ela vai sofrendo reduções nos diversos transformadores de energia que existem na rede, até que ela chegue na nossa rua. Então, as nossas ruas têm sempre um cabo de alta tensão, a gente sempre sabe disso, né? Não mexe nos fios, porque tem alta tensão. Alta tensão mesmo, que ali na rua deve estar em torno de 12 a 13 mil volts. Aí ela passa por um último transformador e chega na nossa residência em 110 ou 220 volts.
Então, é importante a gente se lembrar que o nosso organismo também sofre essa redução energética, porque a vibração do espírito seria muito pesada e o organismo físico não atuaria de forma condizente, ele não suportaria, como as lâmpadas não suportam. Se a gente ligar uma lâmpada de 220, de 110 numa rede de 220, ela vai se queimar instantaneamente, porque ela não suporta aquela corrente muito alta. Bom, então, para que a gente se lembre, o perispírito, ele tem a condição de ser a ligação entre o espírito e o corpo físico. Mas temos também o duplo etérico, que faz a conexão entre o perispírito e o corpo físico. Então, é mais uma conexão que nós temos ali, que vai ficar aqui entre o corpo físico e o perispírito, tá? Aqui. E o espírito mais ao ladinho ali. Esse duplo etérico, ele é um revestimento provisório, tá? Do corpo físico. Serve de reservatório de vitalidade. Então, é lá, nesse duplo etérico, que estão guardadas as nossas energias vitais, como diz o Zalmiro Zimmermann na explicação da Evelyn, tá? Então, quando a gente... Entrando mosquito aqui. Então, quando a gente sente, assim, alguma baixa e recebe um passe, alguma coisa assim, ele é que capta estas energias, o duplo etérico, e nos refaz nas nossas necessidades, tá certo? Ele tem ali uma espessura aproximada de 6 milímetros a 1 centímetro, ela diz aqui para nós, tá? E peso de aproximadamente 60 gramas, então é imperceptível, tá? Mas a função dele é absorver as energias vitais que existem no ambiente, tá? E transferir essas energias para o organismo, tá bom? Então, aqui ela diz, a soltura do duplo etérico possibilita a irradiação ou produção do ectoplasma. Então, é aqui, no duplo etérico, que reside a possibilidade das mediunidades de efeitos físicos, tá? Então, ele filtra as energias, protege essas energias das cargas ruins, das cargas negativas, que podem nos desequilibrar, causar as doenças, né? E as explosões emocionais. Então, esse duplo etérico, ele faz esse serviço pesado ali de conexão, tá certo? Então, é importante que a gente pense nele como sendo o nosso catalisador emocional. As emoções, a catalepsia, né, os acidentes bruscos, a hipnose, a epilepsia, elas afetam esta região aí, afastando um pouco o perispírito do duplo etérico. Então, se você tem um ataque epilético, por exemplo, essa conexão, ela é temporariamente desfeita, porque aquela doença, aquele trauma, atrapalha ali. Assim que passa o problema, eles se unem novamente, a pessoa volta ao normal, tá certo? Então, a gente tem que se lembrar sempre disso, os desregramentos, os vícios, a vida ruim que possa causar lesões ao organismo, lesa essa parte que é o duplo etérico. Então, as conexões, elas são perdidas temporariamente, e aí o perispírito não consegue influenciar o corpo físico. E aí, por isso que a gente perde os sentidos, a gente tem movimentos descoordenados e tudo mais, tá certo? Ele se forma com a encarnação, é diferente do perispírito, que nos acompanha depois, né? E se desfaz após a desencarnação. Então, no processo de desencarne material, natural, o duplo etérico, acumulando forças vitais remanescentes, desprende-se dos nossos envoltórios mais densos, né? E sobrepairando sobre o cadáver durante algum tempo até dissolver-se. Então, ele é, como nós dissemos, temporário, tá? Então, a partir do momento que ocorre a desencarnação, o corpo físico fica com o duplo etérico ainda ali se desfazendo. O perispírito sai junto com o espírito, e eles são partes necessárias um ao outro. Mas o duplo etérico, ele fica ali até que ele se esvaia completamente, que ele se desmanche completamente ali, tá certo? Então, é muito importante que a gente se lembre disso, que conforme a evolução do ser, se menos evoluído, medianamente evoluído, esse duplo etérico pode persistir por dias, meses, até ele se desfazer, tá? Nos indivíduos mais evoluídos, ele se desfaz quase que instantaneamente. Assim que o espírito sai, o duplo etérico já se desfaz.
tá? Então é importante que a gente se lembre disso. A existência desse duplo etérico por dias ou meses é que causa muitas perturbações ao espírito que se foi, mas ainda tem impressões, né, que são originadas desse duplo etérico, tá certo? O caso dos suicidas também, muito importante a gente se lembrar. Como o duplo etérico ele está cheio, pleno de energias vitais ainda, e ocorre ali a ruptura brusca da vida através do evento suicida, há uma repercussão no duplo etérico, e o espírito sente aquela repercussão como se ele estivesse na matéria ainda, porque aquela desproporção do ato é muito violenta para a separação deles. Então, o duplo etérico continua sofrendo as sensações do corpo físico e as repassando ao espírito que já desencarnou. Tá? Então, por isso os suicidas sofrem tanto assim. Tá bom, meus queridos? Outra parte essencial é o corpo mental, que é o envoltório sutil da mente. Ele preside a formação do perispírito. Então, o perispírito é formado, constituído, sob a presidência do corpo mental. Tá? É uma parte imperecível do perispírito, tá? Pois acompanha o princípio inteligente. Então, quando a gente muda de planeta, vai se reencarnar em um outro mundo diferenciado, vamos receber lá um perispírito condizente com aquela nova condição. Esse perispírito vai ser moldado através da influência do corpo mental, apropriando a nossa encarnação para aquele novo mundo, tá certo? Então, o corpo mental ele produz a matriz, de onde se extrai os dados necessários à modelagem do nosso corpo novo. Tá bom, meus queridos? Então é importante que a gente pense sempre nisso. Juntando aí os pontinhos, né, nós já estamos constituídos de 5 corpos, são 5 organismos, né? Se a gente for pensar desta maneira, tá certo? O corpo mental é indestrutível diante de qualquer tipo de agressão, tá? É a sede da nossa memória perispiritual, então é ali que ficam guardadas, armazenadas as nossas lembranças e tudo que nós conseguimos já constituir durante as nossas diversas encarnações. Então nós temos aí o espírito, o corpo mental, o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico, que são juntos o nosso organismo. Nós, hoje encarnados, contamos com estes 5 corpos que são importantes, né? Esses 5 organismos que são importantes à nossa encarnação e à nossa evolução, tá certo? Então não podemos nos esquecer disso, tá? Espírito, tem aí um esqueminha no vídeo da Hebe, o espírito, o corpo mental, o perispírito e depois os que estão vinculados à matéria, que são o duplo etérico e o corpo físico propriamente dito. Então, desencarnando, nós perdemos 2 corpos, físico e duplo etérico, e seguem para a vida espiritual o corpo mental, o perispírito e o espírito, tá? Que vão continuar juntos, propriamente ditos, para se constituírem depois, adiante, numa nova encarnação, em um novo organismo. Tá bom, meus queridos? Então, a gente se lembrar lá nos vídeos, no estudo da Evelyn, ela passa os videozinhos para nós, né? Mas, resumidamente, a gente precisa se lembrar que o perispírito é a essência para a nossa vida aqui. Mas ele não é só, né? Os nossos organismos, os 5 organismos, são essencialmente importantes para que a gente se manifeste no planeta como seres encarnados. Então, nós estamos aqui no planeta em 5 organismos interconectados, cada um com a sua função essencial, tá? Então, no esqueminha que ela põe para nós aqui, ó, muito importante, partindo de Deus, nós temos, de um lado, o elemento inteligente. Esse elemento inteligente é a essência espiritual que forma o espírito, tá? Partindo de Deus, do outro lado, temos o elemento material, que dá vinculação ao fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal, nós temos 3 vertentes: a matéria bruta, o fluido vital e o perispírito, tá? Que são matérias vinculadas, tá certo? Da matéria bruta e do fluido vital, nós temos a matéria animalizada do nosso corpo,
físico, tá? A matéria animalizada unindo-se ao espírito dá origem ao ser humano encarnado, tá? Então, nós temos que nos lembrar que essa é a nossa constituição física, biológica, né, enquanto nós estamos aqui encarnados. Desencarnados, então, apenas para recapitular, nós temos o espírito, o corpo mental e o perispírito, tá? Encarnados, nós adquirimos mais dois, que é o duplo etérico e o corpo físico. Tá bom, meus queridos? Então, esse assunto, essa era a matéria, né? Então, deixa eu ver aqui os comentários aqui. Dona Eliane, quando Evelyn explica esta parte dos espíritos não conseguem passar para outros mundos, os espíritos superiores podem ir a outros mundos, com certeza, é até encarnar nos mundos inferiores, com certeza. Por favor, fale sobre essa questão dos espíritos superiores. Eles podem vir e encarnar nos mundos inferiores? Podem. E sim, são os missionários, os grandes espíritos que vêm aos diversos planetas inferiores, onde eles estão prestando os seus serviços, ajudar a evolução daquela humanidade, prestar determinados serviços, como fez Jesus, né? Jesus veio ao planeta, reencarnou aqui, encarnou, né, conosco aqui no planeta, para quê? Para cumprir a santa missão que lhe foi dada de nos puxar para a evolução espiritual. Jesus veio aqui, um espírito de altíssima evolução, necessitou de um trabalho espiritual profundo, de preparação para a reencarnação dele, para a constituição de um perispírito adequado à potência que o espírito dele tinha. Então, esses 5 organismos, para a constituição do espírito de Jesus, os outros 4 organismos tiveram que ser preparados extremamente meticulosos. Então, muitíssimo importante que a gente se lembre disso, tá? Grandes espíritos de escola, quando precisam reencarnar, eles têm uma preparação grande, uma preparação elevada, para que eles possam alcançar as necessidades daquele planeta onde eles estão indo prestar os seus serviços, tá bom? Deixa eu ver mais alguma questão aqui. Cometemos agressão ao corpo, ferimos o perispírito. Assim, através dessa constituição de 5 organismos, não é? Então, a gente está aqui no corpo físico, nós vamos ferir o duplo etérico e vai passar para ele lá, para o perispírito, tá? Então, essas agressões a que você se refere, elas vão chegar ao nosso perispírito, sim. E do perispírito, o nosso espírito também vai sentir aquelas impressões quando ele estiver lá na vida espiritual, ele pode sentir aquelas impressões, no caso dos suicidas, porque esta vinculação, que aqui, no caso, se separaria a parte física da parte espiritual, ela foi bruscamente quebrada, essa nossa conexão. Então, quando se quebra o fluido vital que ainda existia, ele continua mantendo as suas impressões no duplo etérico. E aí o restante dos corpos espirituais recebe as impressões. Tá bom? Mais alguém aí, gente? Para a gente encerrar, 21h08. Eu peço perdão a vocês aí pelo atraso no início, tá? Deveu-se aí a instabilidade que o Google teve hoje, durante praticamente o dia todo, né? Agora há pouco, antes da aula, nós testamos aqui, estava aparentemente bem, mas na hora que fomos abrir a gravação e iniciar a aula, ele continuou bem lento, voltou. Então, talvez aí a conexão não tenha sido tão boa, talvez o áudio aí de vocês tenha tido essa interferênciazinha justamente por causa disso, porque estava tendo essa dificuldade aí de transmissão. Tá certo, meus queridos, minhas queridas? Então, vamos encerrar por aqui, já que todos estamos aí de acordo, né? Não tem mais nenhuma questão aqui. Eu já publiquei aqui para vocês, deixa eu dar um enter aqui. Não saiu só a imagem, vou tentar de novo aqui. Próxima aula 13, perispírito, propriedades e funções. Vou copiar de novo para ver se ele sai bonitinho aqui agora. E aí, na próxima semana, nós estaremos aqui ainda com vocês. Lembrando que vamos ter só mais uma aula antes da paralisação de final de ano, meus queridos. Então, semana que vem ainda teremos aula, tá? Na outra semana, não teremos o nosso encontro de final de ano, porque é necessário que a gente também recarregue as energias e as baterias, tá certo? Então, ficamos por aqui. Muito feliz em estar com vocês, como sempre. Já vou encerrar aqui, pedindo a vocês que não se esqueçam de sair aí no
telefonezinho vermelho para a gente encerrar a gravação e publicar para vocês o quanto antes, tá bom? Um beijo no coração de todos, que Jesus fortaleça cada um, um abraço, até a próxima.